deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Estamos de volta aqui. Estava acertando o meu microfone aqui com alguns durex, como é que chama isso? Micropor, que foi sugerido. Semana passada a gente estava meio preocupado com ele, mexia de lá, de cá, vamos ver se hoje ele coopera com a gente fica mais tranquilo. Queridos, eu quero te convidar a 2 Crônicas, o capítulo é 21, se você puder abrir a sua Bíblia. O livro é 2 Crônicas, o capítulo 21. Me veio esse texto para a gente meditar. Eu tinha pensado em outra proposta durante a semana passada, com planejamento. Nós, semana passada, falamos sobre vinde a mim, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, a segunda parte. Se você quer assistir a mensagem na íntegra da semana passada, está no nosso canal de YouTube. Você acessa lá YouTube, primeira IPI São Manuel, e você vai poder assistir, participar e ser abençoado nesses dois momentos que nós fizemos do texto de Mateus capítulo 11, do versículo 28, 29 e 30, e você pode acessar lá e assistir na íntegra essa mensagem. Mas essa semana a gente ia conversar sobre outra coisa, mas eu particularmente tenho vivido uma semana bastante tensa, né? Não só tensa, mas assim, bem triste. No domingo passado, quando acabamos o culto aqui, nós fomos para casa descansar. Na segunda-feira cedo já recebemos uma mensagem que uma mãe de uma amiga nossa, dona Mercedes, esposa do seu Aécio, a mãe da Cris, os pais da Cris, lá de Maringá, ela veio a falecer. E aí nós fomos à tarde, no horário do almoço já, para Maringá, chegando lá à tarde, para participar com eles desse momento difícil, para consolar aqueles que choram. É o que diz a palavra que nós devemos fazer como irmãos em Cristo. E ficamos lá esses tempos, ficamos lá segunda e terça, voltamos, e esse sentimento de lidar com o luto, né, lidar com a morte, ela incomoda a gente, deixa a gente um pouco pensativo, pelo menos a mim, me faz refletir demais sobre esse aspecto. Eu fico refletindo, eu fico imaginando, e eu sempre respondo, algumas crianças perguntam para mim, quando eu falo com elas, pastor, até quando você vai viver? A gente falou até esses dias no grupo das crianças, Matusalém, o homem mais velho, que viveu 969 anos, e eu disse para eles que eu quero viver 106 anos. Aí, diante de todas essas mortes, e a gente já passou de 106 mil mortes do Covid-19 no Brasil, e está aumentando, e as pessoas tentando achar culpados, tentando achar a quem acusar diante de tantas mortes, chamando até de genocídio, ou seja, essa postura nossa de fazer isso parece que tem incomodado os nossos corações. E eu não sei como é que você lida com a morte, mas eu chegando aqui na quarta-feira, na sexta-feira melhor, morreu o radialista da nossa cidade, o Brito. O conheci em apenas um evento que eu fui, num momento que a gente se encontrou, cumprimentei uma pessoa boníssima, gente boa demais, tinha programas aqui em São Manuel, em Botucatu, e muito conhecido, bem quisto na cidade, e ele acabou falecendo também. E ele, em especial, agravou-se a situação da sua enfermidade por causa do Covid-19. Então, ele entrou nas estatísticas de São Manuel. 7 óbitos nós estamos até então. E o Brito, a ausência dele, ou a partida dele na sexta-feira, causou uma sensibilidade muito grande na nossa cidade. E eu também já vinha com uma dificuldade na segunda-feira, na terça, com pessoas. Aí chego na sexta, mais esse baque. E aí ontem, no sábado à tarde, eu fui convidado por uma pessoa, convocado ou convidado, como você quiser, para fazer uma oração para uma pessoa que estava na Unesp, com bastante dificuldade. E para mim, essa pessoa que eu fui visitar, não só para mim, mas é o sentimento de muita gente, e eu conheço algumas pessoas com isso, com tanatofobia. Tanatofobia é uma fobia de encontrar-se com a morte.
É uma fobia um pouco comum nesse tempo de epidemia, de pandemia e momentos difíceis que nós estamos vivendo, onde as pessoas, a cada segundo elas ficam presas, a cada momento elas ficam angustiadas, porque parece que ali vai ser o final da vida delas. E essa oração que eu fui fazer com esse senhor, seu João Carlos, fui orar com ele, oramos lá, ele está melhor, graças a Deus, está bem, está ótimo, mas o estar num hospital, você que trabalha no hospital sabe do que eu estou falando. O que é a gente lidar com pessoas sofrendo, o que é a gente lidar com pessoas enfermas, e a gente acha que a gente está doente. A gente tem algumas dorzinhas aí, algumas coisinhas, a gente vai lá para o hospital, e eu gosto particularmente de ir para hospitais, para fazer o meu trabalho de capelania, isso é verdade, mas cada dia que eu volto de lá, eu volto mais humanizado. Eu volto mais gente. Eu volto mais sensível com as situações da minha vida. E eu volto um pouco mais bravo, vou dizer assim, comigo. Pela forma, talvez, que eu tenha conduzido a minha vida até então. Então, estar no hospital, ou estar num lugar onde as pessoas estão doentes, é importante para a gente. Ao passo que a palavra de Deus diz que estar num lugar onde há luto é melhor do que onde há festa, porque onde há festa as coisas passam por nós e a gente acaba nem percebendo o que está rolando. Mas quando a gente está num lugar onde há luto, a gente começa a pensar um pouco mais na minha vida e na sua vida. E diante disso, dessa semana bem difícil que a gente viveu, e essa mensagem eu já tinha falado com alguns irmãos, eu quero voltar a meditar um pouquinho nela, sobre esse tempo que eu estou vivendo, essa semana que eu vivi. E eu tinha comentado com ela na quinta-feira. Deus tinha me lembrado ela ao coração na quinta-feira. Aí na sexta morreu o Brito. Aí no sábado fui para a Unesp e vi pessoas ali chorando, sofrendo. Pessoas que perderam alguém ali. E desses elementos me trouxe ao coração perguntar para a gente. Como é que a gente lida com a morte? Como é que você lida com a morte? Uma pergunta que talvez ela não é feita comumente para a gente, né? Também, pastor, fica falando de morte nesse tempo de esperança que nós precisamos. Como é que o senhor vai fazer esse sermão falando de morte para a gente? Não, eu não quero que você fique só nesse momento. Nós vamos encerrar e eu quero que você tenha uma palavra de esperança, sim, não tenha dúvida. Mas a pergunta que você e eu precisamos fazer para o nosso coração, para a nossa alma, é como é que a gente lida com a morte? Dia desses eu atendi uma pessoa com esse sintoma, tanatofobia. E eu atendi, conversei bastante, e essa pessoa estava aprisionada a partir de correntes emocionais, onde ela não permitia sair, desenvolver, se relacionar, porque qualquer instante ela estava imaginando que a morte já estava, como aquele desenho que a gente tem, a morte com um facão, com uma foice vindo atrás de nós. Para qualquer lugar que olhasse, estava aquele personagem vindo atrás. E isso faz com que a gente acabe não querendo viver. Como eu já disse uma vez para vocês, a vida é breve demais para ela ser pequena. E muita gente, às vezes, com medo da morte, esquece de viver. Muita gente com medo do que está lá fora, esquece de viver com contundência aquilo que está aqui dentro. Por isso, eu trouxe esse texto para a gente pensar. E esse texto, ele faz parte do livro de 2 Crônicas, capítulo 21. E eu quero convidar você ao pensar nesse texto. Eu me recordo, lá em Pardinho, quando a gente tinha até um programa de rádio lá, e amigos lá na congregação, lá no cemitério de Pardinho, não sei se ainda está, se já apagaram, mas estava escrito bem na frente assim: você é o que eu já fui, mas logo você será o que eu sou. E se você passa pela frente e vê essa frase, acho que você fica, opa, quando? Espero que demore, mas será que vai? E um pouco mais profundo sobre essa pergunta, é a grande questão: o que vão escrever na sua lápide? Você já parou para pensar? O que vão escrever a seu respeito quando você for embora? O que vão dizer sobre você quando você for embora? Talvez alguns vão dizer, já foi tarde. Ou alguns vão dizer, nossa, verdade, morreu assim? Nem fiquei sabendo. Ou talvez alguns vão sentir saudade de você e de mim. Quando a gente for dessa para uma melhor, assim espero para você, eu creio que estarei lá, e você espero que creia também, em Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
com Ele que nós estamos, com Ele que nos encontraremos. Mas o que vão escrever na sua lápide? E esse texto, ele traz um personagem muito diferente que eu quero convidar você para refletir. O nome dele é Georão. Georão. Quando você ouvir sobre esse personagem, aprenda a como não ser como ele. E hoje eu quero trazer algumas verdades desse texto para a gente aprender com o Georão a como ser uma pessoa diferente do que ele foi. Porque o versículo número 20, se você puder na sua Bíblia, acompanhe comigo, 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler apenas o versículo número 20 e a gente vai entender o contexto e vou lendo outros versículos na medida que a gente for conversando. Mas eu quero que você guarde o versículo 20 desse texto. Era ele, Georão, de idade de 32 anos, quando começou a reinar em Jerusalém. Reinou por 8 anos. E se foi, sem deixar de si saudade alguma. Talvez na sua versão está. E se foi, sem provocar choro em ninguém. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros do rei. Vou ler esse texto de novo, numa outra linguagem para você entender. Era Georão da idade de 32 anos, quando começou a reinar em Jerusalém, e assim o fez por 8 anos. E quando ele faleceu, as pessoas sentiram-se aliviadas, porque ele morreu. E ele foi sepultado na cidade de Davi, porém, não como um rei, e não nos lugares onde os reis eram sepultados, mas foi sepultado como alguém ou um outro qualquer. Da linguagem à mensagem. E eu quero perguntar para você, como é que você se encaixaria se talvez a seu respeito viesse alguém dizer que a sua morte ou a sua vida enquanto vida e quando morresse não produziria saudade a ninguém? Georão foi esse personagem. Ele não deixou de si, ou seja, tudo que ele fez, ninguém ficou com vontade que ele não morresse. Quando Georão foi embora, segundo o próprio texto aqui, a gente vai perceber que esse reinado dele foi um reinado muito difícil para toda a população, para todas as pessoas de Judá e para todos os entornos ali, da qual sofreram por causa do reinado em 8 anos desse indivíduo. E diz a palavra, mais uma vez, deixa eu te frisar, ele foi embora e não deixou sequer uma pitada de saudade no coração das pessoas que ele estava. Georão, segundo o próprio texto, ele era filho de Josafá, e Josafá faleceu, Georão era o primogênito. Josafá deu algumas terras aos seus filhos, e a Georão deu o reinado, pois ele era o primogênito, uma coisa natural de se fazer. E Georão começou a toda aquela situação, a governar toda Judá e todo aquele estado, vamos chamar assim, mas ele teve algumas posturas tão ruins, algumas ações tão desagradáveis com ele, com os seus familiares, com as pessoas perto dele e com toda a população, que depois de 8 anos, numa batalha, ele acabou tendo problema, em algumas circunstâncias ruins ele teve problema, numa enfermidade ele teve problema, da qual, com agonia, muita agonia, morreu naquele processo. E aí eu fico perguntando para o meu coração, Isaías, se você for embora, você vai deixar saudade em alguém? Você já se perguntou isso, David? Já fez essa pergunta? Caio, os irmãos aqui, B, Michele, Tiaguinho, Laurinha. Ah, vou deixar para meu pai e para minha mãe. Isso aí você vai deixar de qualquer jeito. Mas e mais alguém? Luiz, Davi? Vocês vão deixar saudade em alguém? Quando a gente partir, alguém vai chegar para a gente e falar, poxa, estou sentindo tanta falta. Como eu tenho falta e sinto falta, às vezes, de algumas pessoas que foram embora. Algumas pessoas que já partiram e que não estão mais com a gente. Que às vezes, por causa do tempo, da distância, a gente vai esquecendo. Mas pessoas importantes para nós. Que fazem toda a diferença. Ou fizeram toda a diferença na nossa vida. E aí eu olho para esse indivíduo e eu percebo que o processo dele não ter deixado saudade em ninguém não aconteceu do nada. Foi algo devagarinho que ele começou a fazer. Foram escolhas que ele começou a ter. E a partir das suas escolhas,
ele começou a, vamos usar um termo mais comum, a cavar o seu próprio túmulo. Cavar o próprio túmulo. E eu quero te convidar para a gente pensar sobre esse texto. Capítulo 21. Olha alguns versículos que me saltou os olhos aqui, eu quero te convidar. Como que a gente pode provocar saudade nas pessoas? Como que eu posso partir diferente de Jeorão e provocar nas pessoas uma angústia da separação, uma esperança do reencontro, mas um vazio porque a gente fazia falta ou faz falta diante de todos? A primeira situação que eu quero que você guarde, se eu puder colocar alguns pontos nessa mensagem, seria: quem não semear bondade, não poderá colher saudade. Quem não semear bondade, não poderá colher saudade. E eu tiro isso desse texto porque no versículo 4, acompanhe comigo aí, Jeorão, vou lendo aqui, versículo 2 em diante, só para você entender: teve estes irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Zefatias, todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. O seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, como de ouro, e coisas preciosas, e ainda cidades fortificadas em Judá. Porém o reino ele deu a Jeorão, por ser esse o primogênito. E o versículo 4 diz assim: tendo Jeorão, presta atenção nesse texto, querido. Tendo Jeorão assumido o reinado, olha o que diz o texto do seu pai, havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Salta um pouquinho, vamos para o versículo 8. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Jeorão, a primeira postura que Jeorão começou a ter nesse contexto, como eu disse no momento anterior, em vez de ele semear bondade para provocar saudade de um rei que estava ali, ele fez o contrário. A única coisa que ele fez naquele instante foi fazer coisas ruins e maldosas, a começar dentro da sua própria casa. O que o texto está dizendo para nós aqui é que Jeorão, depois de ele ter se fortalecido, depois de ele ter ajustado todas as coisas do seu reinado, o que ele fez? Ele mandou matar todos os seus irmãos para que não houvesse nenhuma complicação de irmão assumir, ele morre, o segundo assume e tal. Não, mata todo mundo. E matou alguns príncipes que depois da morte do rei, eles que assumiriam. Ou seja, a postura de Jeorão aqui foi uma postura extremamente de maldade para todos nós. Bondade passou longe de Jeorão. Fazer alguma coisa boa para alguém passou longe dele, pelo contrário. Por causa do controle que ele queria ter sobre tudo e sobre aquele reinado, ele começou a ter algumas posturas muito maldosas. E olha só, e aqui eu quero que você entenda, o primeiro lugar que ele começou a produzir maldade e inimizade foi na sua família. Ele matou todos os seus irmãos, diz o texto, os seus entes queridos. Nada de bom, nada de agradável alguém matar os seus próprios irmãos, concorda? Mas ele assim o fez pelos ciúmes e por aquele desejo de controlar todo o reinado, e não tem ninguém que pudesse, de alguma forma, causar algum problema futuro para ele. E ele começou a provocar dentro da sua própria família maldade ao invés de bondade. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto. Você semeia bondade na sua família ou você semeia maldade no seu lar? Os teus lábios semeiam mais coisas boas ou coisas ruins? Você é alguém que dentro de uma família, quer ser primos, irmãos, amigos, você é aquele que é o chato da vez, que quando você chega as pessoas falam, ih, lá vem. Ou você é aquela pessoa da qual as pessoas querem ficar perto de você? Se a tua resposta for a primeira, cuidado, você não vai guardar saudade no coração deles. No entanto, se a sua atitude for a segunda, da qual a gente tem alegria, a gente promove a alegria na vida das pessoas, é muito provável que quando você aqui não estiver mais, você vai provocar saudade na vida deles. Mas eu vou um pouco mais longe. Esse texto também fala que Jeorão, ele também matou os seus colegas de trabalho. Matou os príncipes, os amigos, aqueles que faziam parte de reinado. Ele foi lá e matou a todos para que não houvesse também nenhuma condição de alguém assumir o lugar ou o controle dele. E ele, diante dos seus amigos de trabalho, era visto como uma pessoa ruim.
E essa semana, uma pessoa conversando comigo, eu fiz essa pergunta exatamente para ela. Você semeia bondade no seu trabalho? Você é um bom funcionário? Você é alguém que as pessoas podem contar? Você é alguém que quando o patrão olha para você, fala, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa não gostaria que ela saísse desse emprego, fosse para outro lugar, não queria. E eu me recordo quando eu trabalhava no supermercado e saí do supermercado para começar a trabalhar com prótese, lá em Londrina, no supermercado Musamar, que até hoje está lá ainda. E eu me lembro que quando eu fui sair, a senhora dona lá, uma japonesa, foi falar comigo e falou, poxa, mas você não quer ficar, você está bem aqui, eu tinha na média 14, 15 anos, fica aqui, você pode aumentar, crescer mais aqui. Aí veio o Roberto, o patrão, um novo patrão, disse para mim, mas lá você vai aprender uma profissão. E eu fiquei dividido entre estar ali, ficar ali, ou ir para outro lugar, ou estar em outro lugar. E nessa divisão que eu fiquei por um simples motivo. Porque eu estava sendo bem visto no lugar que eu estava. E a grande pergunta que a gente precisa responder nesse aspecto é, você trata os seus amigos de trabalho para provocar saudade neles? Ou eles não querem te ver nem pintado de ouro? Só te suportam. Só te suportam. Nesse mesmo ponto, o último ambiente da qual ele coloca é os seus vizinhos. Lá no versículo 8, os edomitas ficaram tão revoltados com o reinado de Judá, no caso de Jorão, que eles se revoltaram contra toda aquela população. Ou seja, os vizinhos da região de Judá não suportavam Jorão. E aqui uma pergunta muito simples para você. Os teus vizinhos conhecem você? Os teus vizinhos, se eu for na sua residência, me apresentar lá, for ao seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, seu vizinho da frente, as pessoas que moram ali perto de você, perguntar a seu respeito, que tipo de testemunho eles vão dar sobre você, sobre mim? Esse é o grande problema que nós, quanto cristãos, nos esquecemos. Que a nossa família é campo missionário. Que o nosso trabalho é missão que Deus está nos dando para vivermos. Que tudo aquilo que nós estamos enxergando ou estando hoje é para sermos testemunhas vivas daquilo que Deus tem colocado a mim e a você. E o grande problema é que a gente não consegue ter essa consciência, a gente vai vivendo, vai machucando pessoas, ou como está acontecendo agora, essa cultura do cancelamento. Eu não gosto de fulano, cancelo, não gosto de fulano, cancelo, e vou fazendo isso. Mas nós, quanto cristãos, não é esse o tipo de vida que Deus quer comigo e contigo. Deus quer que, de repente, alguém na tua rua pergunte, tem um crente aqui? Eles apontem diretamente para a tua casa, dizendo, ali tem. Ou talvez no seu emprego, o negócio está feio, tem algum cristão para orar aqui? Tem. Eles apontem para você para dizer, aquele é um cristão que pode orar por nós. Mas o grande problema é que às vezes, igual a Jorão, nós não semeamos bondade. E, portanto, nós não colheremos saudade. Quero lhe fazer essa pergunta, aprenda a semear bondade, porque saudade nada mais é do que o fruto de uma bondade sendo semeada. A bondade semeada vai frutificar e essa frutificação vai dar no coração das pessoas como saudade para que elas possam voltar a querer que você esteja perto delas. Por isso que Jorão, ninguém tinha saudade dele. Sabe por quê? Porque na sua família, nos seus amigos de trabalho, no seu entorno, ele não plantou, ele não semeou bondade, só plantou e semeou maldade. E eu pergunto para você, nesses ambientes você vai deixar saudade? Como é que você é? Você semeia bondade? Você faz o bem para as pessoas? Você tem o primeiro instalo com as pessoas, a ideia de fazer o bem, não importa quem? Antes de passar para o segundo ponto, essa semana uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu acho que você é meio tonto. Eu falei, eu também acho. E a gente estava falando de outra coisa, de confiar nas pessoas assim, meio gratuitamente. Gratuitamente. Porque eu gosto de dar o ar da dúvida para que a pessoa eu me engane com ela ou ela se engane comigo. Antes de dar esse problema, eu gosto de confiar nas pessoas. Ah, pastor, mas o texto diz maldito que confia no homem, mas é um outro contexto, não tem a ver com isso que a gente está falando. Mas essa pessoa, eu fiz uma coisa e ela falou, pastor, você confia demais nas pessoas. Você confia demais nas pessoas. E eu disse para ela assim, às vezes eu erro em confiar demais em algumas pessoas. Às vezes eu erro porque eu acabo me frustrando com algumas pessoas.
Mas eu continuo fazendo isso para que eu não seja ingrato em não confiar em quem eu deveria e confiar em quem eu deveria. E aí eu faço uma confusão, e essa confusão faz com que eu, triste, não confie em mais ninguém. Por isso que eu prefiro, às vezes, levar prejuízo financeiro, levar alguns problemas, mas continuar confiando e demonstrando testemunho para com as pessoas. Porque é isso que Jesus me chamou e te chamou para a gente ser. Testemunha em casa, no trabalho e nas nossas redondezas. As pessoas sabem que você é cristão? Você semeia bondade? Caso assim o faça, você vai produzir saudade quando você ali não estiver mais. O segundo problema que eu vejo que Jeorão produziu aqui, além de não produzir, além de não semear bondade, ele também não teve cuidado com as alianças que ele fez. Isso está no texto também, continuando o versículo de número 5 e o versículo 6. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Presta atenção nesse texto. Como também fizera os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. O nome dessa mulher, a esposa de Jeorão, era Atalia. Nome diferente, um nome muito bonito, por sinal, na minha ideia, Atalia. Mas os seus pais, Atalia, na minha perspectiva, tinha a pior sogra do mundo, a mãe do mundo. No caso de Jeorão, a pior sogra do mundo. A sogra de Jeorão era Jezabel. Já ouviu falar dela? Aquela que mandou os profetas matarem Elias. Aquela que assumiu, não diretamente, mas indireto, o governo que o seu marido, Acabe, estava governando. Ela assume ela como governante, como aquela mão poderosa, faz aquele estrago e acaba com toda a sua civilização ali. E essa tinha uma filha chamada Atalia. E como diferente de Josafá, filho de peixe, peixinho é, Jeorão não foi igual ao seu pai, mas Atalia foi igualzinha à sua mãe. Ela começou a governar, ela começou a incomodar, e segundo os especialistas, muitos desses sentimentos que Jeorão tinha com seus irmãos eram produzidos e semeados por causa de Atalia, aquela mulher da qual ele fez uma aliança e se tornou a sua esposa. Por isso aqui eu quero trazer 2 momentos importantes para a gente pensar, a despeito das alianças que eu e você temos. Com quem que a gente está aliançando, com quem que a gente está ficando perto, e a própria sociologia e filosofia vai dizer para nós que as 5 pessoas das quais nós mais nos envolvemos são as que vão ter grande ação sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, sobre os meus valores. Quem são as 5 pessoas que estão perto de você? Quem são as pessoas que ditam alguns valores para você e faz você repensar? O grande problema é que nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos valores são lançados, muitas ideias. Como eu vi esses dias, eu quero é ser feliz, o importante é ser feliz. Coisas dessas quais que não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com esse momento, com essa ação humanista, de que é tudo para você, tudo por você. Quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu não faço, o problema é meu, esse eu penso assim, e pronto, e que, perdão da palavra, se exploda o resto. Como que a gente pensa assim? Sabe por que muita gente está vivendo desse jeito? Por causa das suas alianças. Conheci uma pessoa semana retrasada que a mãe veio conversar comigo sobre ela, que ela estava brigando com a mãe por causa da namorada. Ou seja, alguém que era para somar está causando conflito, colocando, como diz a palavra dessa pessoa para mim, fez um inferninho no meu filho e hoje o meu filho não quer mais ficar em casa ou com a família. Ele acha que agora ele tem que ser liberto e posar na casa de todo mundo e sair. Inferninho que aquela menina, ela disse assim, colocou na vida dele. Quem tem influenciado você? No caso de Jeorão, Atalia, se você for ler o capítulo 22 até o final, você vai ver que Atalia tenta usurpar até o trono quando Jeorão morre. Ela tenta assumir coisa que não é possível, não tem nem jeito, mas tanto poder que ela queria, por causa da sua mãe Jezabel, que influenciou a ela queria fazer isso. Influenciando e fazendo desgraça na vida de todo mundo. E eu pergunto para você sobre esses detalhes. No seu casamento. Casamento é a segunda melhor escolha, ou a maior escolha que você vai fazer nesse tempo. A primeira é saber para onde você vai quando daqui você partir. Você tem que escolher. E a segunda é com quem você vai passar esse tempo todo até Jesus te levar para cima. E às vezes a gente faz algumas alianças
Como eu respondi uma vez para uma pessoa, ela falou, pastor, a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem, não é verdade? Eu falei, é verdade. Mas o que é o resquício de que Deus uniu? Por que Deus uniu e algumas pessoas se separaram? Eu falei, são dois problemas que você tem. Se a Bíblia diz o que Deus uniu não separa o homem, então quer dizer que quando Deus uniu não separa. Então, quando que Deus nos uniu, não uniu e separa? Porque muitas vezes nós somos unidos por algum sentimento que não foi Deus que colocou. Fomos unidos por carências, fomos unidos por sexualidade, fomos unidos por causa de dinheiro, fomos unidos por qualquer coisa, menos Deus, que foi quem nos uniu. Então fomos nós mesmos que ajustamos nossas uniões e não foi Deus. Por mais que tenham sido até feito em comunidade, igreja, pastor, padre, qualquer coisa assim, mas isso não garante nada, meu irmão. Não garante nada. Sabe por quê? Porque a gente precisa pensar muito bem com quem que a gente faz as nossas alianças. Porque dependendo das suas alianças, as pessoas perto de você vão jogar você para baixo, ou vão jogar você para cima. Vão jogar você contra o pai, ou vão jogar você a favor do pai. Ou vão jogar você contra a sua família, ou vou jogar você junto da sua família. Por isso eu quero, nesse segundo momento aqui, finalizar e perguntar para você, como é que andam as suas alianças, as suas amizades, a sua profissão, as pessoas que estão perto de você, elas têm influência sobre a sua vida. Você já percebeu que por causa delas você tem mudado um pouquinho? E mais uma coisa sobre isso, semana passada, uma mãe me procurou e disse assim, meu filho, ele não falava, Isaías, algumas palavras que eu já estou ouvindo dele. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Influências. E a palavra de Deus, exatamente no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, fala sobre isso. Cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. E ele diz mais, cuidado com o que a gente está semeando. Cuidado com quem que a gente está perto de nós, porque elas podem estar influenciando o seu jeito de ser. E na perspectiva de que vai ser uma pessoa que vai produzir saudade, talvez você vai estar equivocado e igual a Georão, vai ser alguém que vai produzir inimizade, por causa das tuas alianças. E por último, o que aconteceu com Georão, e aqui eu quero encerrar, lá no versículo, continuando no versículo de número 8, 9, quando ele diz assim, versículo 9, pelo que Georão passou adiante de todos os seus chefes, e todos os carros com ele, de noite se levantou, feriu os edomitas que cercavam os capitães dos carros, e assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Georão. Por que todos se rebelaram contra Georão? Olha o que diz o texto. Porque este deixou o Senhor seu Deus, o Deus dos seus pais. Porque ele abriu mão de seguir o que o seu pai seguia, de adorar o Deus que o seu pai adorava, de viver junto com Deus. Querido, a terceira e última problemática que esse texto me traz, a despeito de nós não deixarmos saudade para quem está perto da gente, é porque no meio da nossa caminhada a gente acha que a gente está tão bem. Ou a gente está tão convocado pela nossa agenda, tão levado, carcomido pela nossa correria do dia a dia, que a gente acaba abrindo mão de Deus. E aqui ele deixou o provedor de fora da sua vida, no versículo 10 diz exatamente isso, e acabou se perdendo na sua caminhada. Georão abriu mão de Deus. Georão sabia que todos os reis que antecediam ele, viviam do jeito que viviam, tinham um reinado maravilhoso, porque dependiam de Deus. Mas Georão tem uma grande ideia, vou fazer tudo sozinho, não vou depender de Deus, não vou fazer mais nada com Deus, Deus não tem necessidade de estar comigo. Sabe por que a gente tem às vezes esse sentimento? Quando às vezes a gente tem as coisas no controle, quando a gente às vezes tem uma conta bancária boa, quando às vezes a gente tem algumas coisas claras e fáceis ali de resolver, quando temos um emprego estável, quando a situação está toda ótima, a gente vai se engranando ali, se esquecendo, daqui a pouco a gente esquece de Deus. E quando as coisas começam a desmoronar, a gente corre atrás de Deus de novo. Não é assim que funciona às vezes? Por isso eu quero te perguntar, querido, nesse tempo de pandemia, inclusive, agora que a gente está vivendo, como que você está se relacionando com Deus? Como que você está se relacionando com o seu provedor? Sabe por quê? O próprio Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizer para nós assim, sem mim nada podeis fazer.
Quando ele vai falar da videira, quando ele vai falar dos frutos, dos ramos e tudo, ele diz várias vezes, pelo menos 6 vezes, ele diz essa expressão: sem mim nada podeis fazer. E essa convicção que eu e você precisamos ter na nossa vida do dia a dia, é não abrir mão de Deus, porque nós estamos abrindo mão daquilo que é o mais essencial para mim e para a sua vida. Porque desse jeito, achando que a gente sabe, achando que o que eu penso, o que eu acredito é a melhor coisa para essa vida, nós vamos ter problemas lá na frente, nós não vamos saber ajustar, nós vamos sucumbir e logo, logo, nós não vamos produzir saudade em ninguém, pelo contrário, nós vamos produzir alegria no coração dos outros quando a gente for embora. Porque o que Deus, e com Deus, Ele produz vida. Ele produz alegria no meu e no seu coração. Mas o grande problema é que a gente, no caminhar da vida, nós vamos esquecendo de Deus. Deixa eu te perguntar, qual a última vez que você falou com o Pai no seu quarto secreto? Qual o último texto da palavra de Deus que você leu na tentativa de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer Deus revelado pela sua palavra? Qual a última vez que você orou por alguém como intercessor? Qual a última vez que você chegou para alguém e falou: vem cá, eu quero compartilhar da palavra com você? Me recordo, essa semana eu fui cortar o cabelo, e o cabeleireiro lá, ele é cristão, e ele chegou para mim e fez algumas perguntas, e eu cheguei 12:30 lá, e saí 2 horas da tarde. O cabelo demorado, olha que não tem quase nada para cortar. Mas não foi por causa do cabelo que eu demorei. Eles começaram a fazer algumas perguntas, e queriam ouvir da palavra de Deus para esse tempo. E Deus, graças a Deus, me deu esse privilégio. E quando a gente terminou, ele falou: pastor, me perdoa ficar te segurando. Eu falei: querido, você não me segurou não, você me fez aqui relembrar de tantas coisas boas, e eu amo compartilhar da palavra de Deus com os outros. E eu pergunto para você, qual o último momento que você parou com alguém e compartilhou da palavra de Deus com eles? Daquilo que você tem vivido, quer seja uma criança pequena, um adulto, o seu pai, a sua mãe. E por último, qual foi a última vez que você chamou alguém perto de você e falou assim: deixa eu orar por você? Sabe o que é isso? É a gente viver no caminho de Deus, é a gente entender que a gente não pode abrir mão daquilo que Deus é na minha e na sua vida. Porque sem Deus, nós não somos nada. Por isso eu quero concluir e fazer essa pergunta para você. No livro de Hebreus, capítulo 11, exatamente no versículo 38, o livro de Hebreus vai falar sobre a galeria da fé. E no versículo 38, em especial, ele diz assim: homens dos quais esse mundo não era digno. Se talvez pudéssemos parafrasear com o texto, nós diríamos assim: homens dos quais deixaram tanta saudade para nós. E a grande pergunta que eu quero lhe fazer é: onde você estará na galeria daqueles que deixaram saudade, dentro da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, em qualquer lugar? Ou você vai estar num lugar onde as pessoas vão dizer a seu respeito: foi tarde, devia ter ido antes, porque fez a gente sofrer. Por isso eu quero trazer algumas dicas para você, e aqui nós vamos encerrar e cantar uma última canção. Pastor, como é que eu posso deixar saudade no coração das pessoas? Vou te dar algumas dicas bem básicas para você. Posso nessa aqui, David, por favor? Está mais perto que ela ali? Isso, ficar mais para cá? Isso, me ajusta aqui, David. Deixa eu te dar algumas dicas bem básicas a respeito de como você pode deixar saudade nas pessoas. Primeiro, aproveite o dia intensamente. A palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor fez. Regozijamos-nos e alegramos-nos nele. Ou seja, seja intenso no dia que você está vivendo, porque é um presente de Deus para você. Não deixe para amanhã. Não se arrependa porque não fez ontem. Faça hoje o que precisa ser feito. Segunda dica, cuidado com a procrastinação. A gente vai deixando. Você precisa ligar para alguém? Liga hoje. Você precisa mandar mensagem para alguém? Mande hoje. Precisa visitar alguém? Visite hoje. Por isso que quando nós fomos lá em Maringá, a Cris que nos atendeu, e ela com o coração todo dolorido ainda a perda da mãe, ela disse para nós: eu não sei como que vocês fazem isso, viajam 450 quilômetros para chegar até aqui, 500 quilômetros para chegar até aqui, assim, do nada. Eu disse para ela a frase que eu sempre digo para as pessoas nesses momentos: esse momento é um momento de dor. Se a gente puder estar perto de quem a gente ama, a dor pode ser amenizada. Então eu gasto o que for preciso para estar do lado de quem está passando por dores. Cuidado com a procrastinação para que ela não tire de você alguns momentos maravilhosos que você podia passar com alguém que você ama. Terceira dica, se você puder, saiba exatamente os valores e o preço das coisas. Coloque a tua energia naquilo que tem valor e não naquilo que tem preço, como a gente falou no Toque do Céu semana passada. Quarta dica, se você puder,
Tenha sabedoria nos seus conflitos. Cuidado em arrumar briga com os outros. Cuidado em confrontos de trabalho, de amizade, de irmandade. Cuidado, desnecessário, evite. Haja paz. Projete-se pela paz. Por último, penúltimo, perdão. Seja útil para alguém. Seja útil para alguém. Eu não sei o que você pode fazer, mas eu posso te dar algumas ideias. Vá em algum lugar, semeie alguma coisa para alguém, recolha o lixo certo, reciclado e o outro. E eu me incomodo muito com essa coisa de reciclado. Na nossa cidade aqui, eles pegam os recicláveis e pegam aqueles que são orgânicos. E eu me incomodo muito porque uma vez, uma pessoa lá em Sorocaba, ela catou o lixo reciclado, o reciclado e o orgânico, e a hora que ela pegou o orgânico, tinha alguns plásticos lá dentro, tinha um caco de vidro, e machucou a mão daquele gari. Daquele dia, ele gritou, ele bravo, ele falou, por que esse ser humano não sabe o que é orgânico e o que é reciclável? Desgraça, ele disse assim num grito. Eu olhei para ele e falei, poxa, não fui eu, mas poderia ter sido eu feito mal com ele. Por isso, seja útil, separe os lixos, separe um alimento para dar para alguém, faça alguma coisa boa para alguém, seja útil, e você vai ver que as pessoas vão ficar surpreendidas e falar, poxa, por quê? Aí você vai poder dizer, porque eu sou assim, eu sou alguém que quer semear bondade para colher saudade no coração de todas as pessoas. E por último, nunca abra mão de Deus. Nunca abra mão, quer os tempos estejam bons, não abra mão. Quer os tempos estejam ruins, não abra mão. Quer a situação está apertada, de tempo, de agenda, não abra mão. Faça tudo o que você precisar fazer. Mas, em primeiro lugar, busque o Senhor. Essa é a palavra que eu quero que você guarde. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E deixe Deus controlar o restante das coisas. Se fazendo assim, eu e você vamos produzir saudade na vida e no coração dos outros. Que tal? Quando a gente partir dessa para melhor, as pessoas tiverem saudade da gente. Não seja como Georão. Seja como Davi, seja como a dona Lazinha, seja como a dona Antônia, seja como o seu avô, seja como a pessoa que você ama que partiu, seja como a dona Mercedes, sejam como o Brito e tantos outros mais de 100 mil que padeceram nesse tempo de Covid, que vão deixar saudade. Faça isso no tempo vivente, para que quando a gente for embora, as pessoas querem nos reencontrar. E em Cristo Jesus, onde nos reencontrar. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith